Examinemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 24, versos 10 ao 12. Assim diz a palavra do Senhor. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não perceberia aquele que pesa os corações? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Constantemente na Escritura somos ensinados a ficar alertas. Jesus disse, portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora. Mateus 25, 13. Pedro, em sua carta, disse, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5, 8. Esses são apenas alguns exemplos para ficarmos atentos e não vacilarmos quando o inimigo fizer suas investidas contra nós. Ao mesmo tempo, somos incentivados ou alertados a não pensar apenas em nós mesmos, mas também no próximo, lembrando que se nos tornarmos insensíveis à dor do outro, não vai adiantar dizer, não sabíamos o que estava acontecendo, pois os olhos daquele a quem devemos prestar contas observa tudo o que acontece debaixo do sol. No verso 10 que diz, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Esse verso nos desafia a ficarmos atentos às lutas e dificuldades, para não vacilar, pois quem vacila no dia da dificuldade acaba tendo sua capacidade de pensar com inteligência numa solução para lidar com a luta que se apresentou naquele momento, seja ela de qual origem for. O desânimo faz parte da nossa vida, mas se submeter a ele é uma decisão que precisamos tomar antes que ele bata a nossa porta. Pois seu propósito é claro, minar a nossa força e confiança em Deus. Com isso também anula a nossa capacidade de pensar numa solução adequada para enfrentar os desafios inevitáveis da nossa jornada. Por isso, nos versos 12, nós lemos, liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não perceberia aquele que pesa os corações, não saberia aquele que preserva a sua vida, não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Somos incentivados a pensar no outro, a ajudar na dor do outro. Esses versos juntos apresentam um mandamento para que se ajude aqueles que estão em perigo de morrer. Eles nos ajudam a pensar no coletivo, a pensar como humanidade e não como indivíduos, servindo de uma injeção contra o individualismo egoísta. Não importa onde está ocorrendo as injustiças, somos afetados como humanidade. Quer por motivo de julgamento injusto, ou mais provavelmente devido à opressão,
a opressão do pobre às mãos dos homens ricos ou dos corruptos, ou talvez às mãos de uma sociedade ímpia, injusta. A origem da injustiça não importa, e sim o quanto estamos comprometidos em ajudar os mais fracos. E para ajudarmos alguém de modo adequado, antes precisamos aprender a usar as nossas lutas e dificuldades como elemento de preparação. Pois, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força ou a sua capacidade? Os versos 11 e 12 que lemos se referem às pessoas que se esquivam de uma tarefa claramente necessária a ser feita, seja por não se sentir capaz ou por simplesmente ignorar e negligenciar. Mas o mandamento é apresentado como um dever, dizendo: liberte, socorra. São ordens de Deus que devemos levar em consideração para ajudar as pessoas que são oprimidas por governos corruptos que oferecem migalhas para uma nação faminta, como forma de domínio e controle das pessoas. Esse ano, especialmente, você ouvirá muitos corruptos e imorais usando a desgraça alheia para tentar alcançar o poder. E se alcançarem o poder, se atualmente a situação está ruim, provocada por doenças e guerra, ficará ainda pior, pois acrescente a desgraça social de hoje, também a desgraça moral que acompanha certos políticos e governos corruptos e indecentes, que não estão preocupados com as pessoas e simplesmente com o seu próprio bem-estar. O fato é que as pessoas, especialmente os mais fracos, precisarão ainda mais da nossa ajuda. Por isso, nós não vamos julgá-las por terem escolhido, se fizerem tais escolhas, governantes corruptos e imorais, que em nome da suposta liberdade desvalorizam as tradições e os valores que sustentam uma sociedade sadia, como a preservação da família nuclear, composta de um homem e uma mulher e seus filhos. Por estarem enfrentando as injustiças impostas por outros, e não vai adiantar a gente dizer: não sabíamos o que estava acontecendo. Se o dever for negligenciado, Deus saberá e retribuirá segundo os nossos procedimentos. Nós temos a responsabilidade pela escolha e devemos fazer sempre a nossa parte. A hipocrisia está sendo lançada para todo mundo ver, pois quem apenas constrói monumentos para lembrar das vítimas da destruição ou tragédia, não é incapaz de dar de si mesmo para o outro, não é digno de ocupar o lugar de conduzir uma nação. Quem só pensa em si e faz promessas para toda a nação e já deu provas de que pensa somente em si e naqueles que estão ao seu redor, não é digno de conduzir uma nação. Portanto, devemos ficar atentos aos discursos que apenas revelam a hipocrisia e nada mais. Não adianta construir monumentos. Políticos precisariam aprender a dar de si para a nação. Monumentos não resolvem. Eu tive a oportunidade, graças a Deus,
de visitar o Museu do Holocausto em Israel. Uma homenagem legítima feita por judeus que honram a memória daquelas vítimas da insanidade humana, mas fazem isso com a mente de que estão prontos a dar a própria vida para defender aquela memória. E se um judeu pensa diferente, não é de fato um judeu, pois muitas daquelas vítimas caminharam para a morte com o Shema nos lábios. A oração e confissão de fé de Israel, dos judeus, que diz uma parte: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E muitos hoje caminham com o mesmo objetivo para defender aquela memória, pois reconhecem que se estão vivos é porque alguém morreu no lugar deles. Até hoje, famílias e vítimas do Holocausto são cuidadas pela nação de Israel. Muito diferente do país em que vivo, onde um memorial é levantado em memória às vítimas de uma grande tragédia. Mas as famílias das vítimas estão completamente abandonadas, pois quem propõe um monumento está apenas pensando em si e não nas pessoas. Por isso, segue a advertência do Senhor. Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga: não sabíamos de nada, não perceberia aquele que pesa os corações? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Pense na sua responsabilidade, pois Deus nos chama a pensar como humanidade e não como indivíduos. Quem se apresenta apenas com discurso e quer destruir tradições e valores, revela apenas a sua hipocrisia. Portanto, fique atento para fazer boas escolhas, escolhas que honrem e glorifiquem a Deus. Mas independente disso, que estejamos prontos para ajudar aqueles que o Senhor fizer cruzar o nosso caminho. Que Deus te abençoe. Bondade do Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, novas são cada manhã, e tão grande sua fidelidade.